Olá, candidato, seja muito bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Nós vamos resolver a prova de matemática da Escola de Aprendiz de Marinheiro do ano de 2022. Essa será a nossa primeira aula. Eu sou o professor Luiz Antônio, professor de Matemática e Física aqui do CPTEC. Seja muito bem-vindo. Se você busca preparação em Matemática e Física para as provas do militarismo, esse é o canal certo. E já faz a sua inscrição aí para você não perder nenhuma novidade aqui no nosso canal de Matemática e Física. A prova da aprendiz que nós vamos resolver é a versão amarela, prova amarela. Então, se você fez essa prova, fica com a gente para você ver o que é que você errou, o que é que você acertou. E se você vai fazer alguma edição futura do ano que vem, é uma excelente oportunidade para melhorar a sua preparação. Vamos lá? Vamos ver como é que veio a prova de matemática da aprendiz nesse ano de 2022? Questão 16 da prova da aprendiz do ano de 2022, prova amarela. Observe a figura abaixo. Então, na figura nós temos um quadrilátero, ABCD, e nós temos um triângulo representado pelos vértices A, PD e tem um ângulo X aqui. Provavelmente a aprendiz vai pedir para calcular esse ângulo X, não é verdade? Se ABCD é um quadrado e ABP, um triângulo equilátero, determine o ângulo X e assinale a opção correta. Bom, para a gente conseguir encontrar o valor desse ângulo X aí, nós temos que observar esse triângulo APD. E claro, os ângulos importantes aqui, que são os ângulos no vértice A. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, pelo fato de que o quadrilátero ABCD é um quadrado, e esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 60 graus, que ele é um ângulo interno de um triângulo equilátero. Então, esses dois ângulos aqui, juntos, eles totalizam 150 graus. E nós podemos afirmar que esse triângulo, ele é um triângulo isósceles, com os lados AD e AP congruentes. Isso por quê? Porque o quadrado e o nosso triângulo equilátero tem um lado comum, que é esse lado AB aqui, ó, está percebendo? Então, já que esse lado AB aqui é comum para o quadrado e para o triângulo equilátero, os dois polígonos regulares têm os lados com as mesmas medidas, não é verdade? Bom, sendo esse triângulo aqui isósceles, nós, sem medo de errarmos, podemos afirmar que o ângulo do vértice D ele é igual ao ângulo do vértice P. E esse ângulo eu vou chamar de Y. Bom, e agora usando a lei angular de Thales, a gente consegue encontrar o valor de Y, né? Já que a soma dos três ângulos internos desse triângulo tem que totalizar 180 graus, não é verdade? Então vamos ficar com y mais 150 é igual a 180. Essa equação aqui do primeiro grau vai nos dar o valor de y, que vai ser 15 graus. E esse 15 graus é importante para quê? Bom, eu vou mostrar para você aqui na figura original. Ó. Se esse ângulo aqui é 15 graus, tá bom? Fica fácil a gente descobrir o valor do ângulo x, porque o ângulo x é um ângulo externo desse triângulo que tem os ângulos de 15 graus e 90 graus aqui. Então, ele é a soma. Então, x vai ser a soma 90 mais 15 graus. Acabamos a questão. X é igual a 105 graus. Eu espero que você tenha acertado no dia aí da sua prova de aprendiz de marinheiro. Com isso, nós chegamos à nossa resposta, que é a letra B. Questão de número 17. Vamos lá, uma questão que tinha um texto, né? Uma questão que muitos professores de matemática aí no YouTube chegaram a mencionar que seria a questão mais difícil dessa prova de aprendiz desse ano de 2022. Vamos lá. Uma das sensações nos jogos online é o Call of Duty Warzone, pois em um dos seus modos de jogo, a equipe vencedora é a última que sobrevive. Considere um jogador do Warzone chamado Negueba, supondo que em uma partida online no Warzone existam sempre 4 caminhos para tentar derrubar um oponente.
sendo que em apenas um deles é possível derrubar. Assim, para cada caminho, Negueba tem probabilidade de 1/4, isso é importante, 1/4, de escolher o que vai derrubar um oponente se ele está adivinhando. E a probabilidade é 1 se ele sabe esse caminho. Negueba sabe 10% dos caminhos para derrubar um oponente. Se ele derrubou um dos oponentes, qual a probabilidade dele ter adivinhado o caminho? Realmente a questão tem um texto e esse texto confunde, né, os candidatos, porque tem que ficar lendo várias vezes, uma vez, duas vezes. Mas a questão se trata, pessoal, quem estudou esse conteúdo conseguiu identificar. A questão se trata da probabilidade condicional. Então, o candidato tinha que saber calcular, tinha que reconhecer um problema de probabilidade condicional, tá bom? Então, por que que é uma questão de probabilidade condicional? Por causa da condição que ele passou para os candidatos. O problema diz que Negueba, ele derrubou um dos oponentes. Qual a probabilidade dele ter adivinhado o caminho? Qual a probabilidade dele ter chutado o caminho? Bom, então, nós temos que considerar dois eventos. Suponhamos o evento A e o evento B. O evento A é a probabilidade de derrubar o oponente. Eu vou escrever isso aqui. E o evento A, adivinhar o caminho. Então, veja bem, nós temos duas probabilidades. A probabilidade de ocorrer o evento A e a probabilidade de derrubar o oponente. Tá bom? E a fórmula da probabilidade condicional é essa daqui, ó. A probabilidade de ocorrer o evento A, sabendo que o evento B ocorreu. É assim que a gente escreve nos livros aí de matemática do ensino médio, volume, principalmente no livro do IESE, né? Ele ensina essa fórmula aí. Para calcular a probabilidade condicional, a fórmula é probabilidade da interseção desses dois eventos dividido pela probabilidade do evento B ocorrer. Então, essa aqui é a fórmula da probabilidade condicional, tá bom? Como eu mencionei, é claro que teve uma certa facilidade o candidato que estava estudando recentemente esse conteúdo. E como calcular essas probabilidades, Luiz Antônio? Bom, vou mostrar para você o seguinte aqui, ó. Bom, de 100 jogadas, de 100% que ele tenta derrubar o oponente, a questão nos falou que em 90% ele tenta adivinhar o caminho, ou seja, ele chuta o caminho. Mas em 10% ele sabe o caminho. Então, nesses 10% aqui, ele com certeza derruba o oponente, porque aqui ele sabe o caminho para derrubar, não é verdade? Bom, 10% equivale a 1 sobre 10, tá bom? Então, essa aqui é a probabilidade dele derrubar o oponente, ele conhecendo, tá bom? Conhecendo o caminho, em 10% ele conhece, ele vai derrubar com certeza. Mas dos 90% em que ele chuta, ele não acerta todas, ele não derruba todas, ele derruba 1/4, tá bom? 1/4 é a probabilidade dele derrubar o oponente sabendo, né, quando ele chuta, dele derrubar o oponente quando ele chuta, e em 3/4 ele não derruba. Bom, então, pensa comigo aqui, pessoal, olha só. Ele derruba o oponente aqui e aqui ele também derruba o oponente, ó. Luiz Antônio, não entendi. Vamos lá, de novo. Então, de 100 vezes que ele derruba, que ele vai tentar derrubar o oponente, em 10% ele tem certeza de que vai derrubar, porque ele conhece o caminho, e em 90% ele vai chutar, ele vai tentar adivinhar. Mas desses 90% ele não derruba todas, a probabilidade é 1/4. Então, aqui a gente calcula 1/4 de 90%, tá bom? Então, do total de vezes que ele vai jogar, ele vai derrubar 9,40 avos dos oponentes chutando e ele vai derrubar 1/10 dos oponentes sabendo o caminho. Então vamos utilizar agora a fórmula da probabilidade condicional para a gente resolver esse problema aí. Como eu mencionei para você, a probabilidade condicional tem
essa fórmula que você está vendo aqui, ó, probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de ocorrer o evento B. Bom, a probabilidade da interseção, ou seja, é quando ele derruba o oponente adivinhando, tá bom? A interseção entre os eventos A e B é derrubar o oponente adivinhando, e isso acontece em 90, 40 avos. Então, nós vamos dividir 90 não, 9/40 avos, desculpa. Então, nós vamos dividir 9/40 avos, tá bom? Pela soma, 9/40 avos mais 1/10. Por que a soma, Luiz Antônio? Ué, porque a soma é a probabilidade dele derrubar o oponente, não necessariamente chutando ou sabendo. Bom, efetuando essa continha aí, nós vamos dividir 9/40 avos pela adição dessas duas frações aqui, que dá 13/40 avos, tá bom? Se você tirar o MMC aqui ou usar qualquer uma das regras práticas aí de adição de frações com denominadores diferentes, você vai chegar a essa conclusão, 13/40 avos. Aqui nós temos a divisão de duas frações, né? Então a gente deve repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 9/40 avos vezes 40, 13 avos. E com isso, você vai poder simplificar o 40 de cima com o 40 de baixo e vai chegar à resposta da questão, que é 9/13 avos. E aí a gente resolve a questão, tá bom? Gabarito da questão da Aprendiz Marinheiro, questão 17, letra A, 9/13 avos. Vamos lá, questão 18 da prova da Aprendiz Marinheiro 2022, uma equação envolvendo elipse e hipérbole, dois elementos da geometria analítica. Determina a equação reduzida da elipse, cujo eixo menor tem por extremos os focos da hipérbole x² menos y² igual a 1, e cuja excentricidade é o inverso da excentricidade da hipérbole dada, como mostra a figura abaixo, e assinale a opção correta. Então, na figura, nós temos o plano cartesiano com as duas figuras no mesmo plano, tá bom? A elipse e a hipérbole. Para quem não sabe o que é isso, né? A hipérbole são esses dois braços aqui, ó, que lembra muito até função quadrática, na verdade lembra parábola, mas não é parábola, tá bom, pessoal? Então, a hipérbole é essa figura aqui da geometria hipérbole, escrevi hipérbola, da geometria analítica, tá bom? Essa e essa daqui são chamadas as hastes, alguns professores chamam de hastes da hipérbole, tá legal? E a elipse é essa que está tracejada aqui no meio, tá bom? Então, assim, tem que estudar, não tem jeito, tá? O candidato que quer entrar para aprendiz de marinheiro tem que estudar geometria analítica, tem que estudar as equações de hipérbole e elipse, tá bom? Então, veja bem, nós temos a equação da hipérbole, tá legal? E nós queremos a equação da elipse, sabendo que o eixo menor da elipse, como está aqui na figura, o eixo menor da elipse coincide com os focos, tá vendo? Da hipérbole. Então, uma está relacionada com a outra. Então, nós vamos analisar primeiro a hipérbole, depois a gente vai analisar a elipse, sabendo que a equação da hipérbole é essa daqui, ó, x² menos y² igual a menos 1. E para resolver essa equação, essa questão, nós vamos revisar um pouquinho de hipérbole. É claro, né? Não tem como a gente resolver a questão se a gente não sabe os conceitos iniciais da hipérbole. A hipérbole, ela tem um eixo real, ela tem um eixo imaginário. O eixo real é representado pelo parâmetro 2a, o eixo imaginário é representado pelo parâmetro 2b, tá bom? E nós temos uma distância focal que a gente chama de 2c. Então, esses três elementos, o A, o B e o C, eles se relacionam, vou colocar aqui na figura para você, ó, tá vendo? Então, a distância entre os focos F1 e F2, como eu falei, é representada pelo parâmetro 2c, tá bom? E a metade desse 2c, claro, vai ser a metade da distância focal,
como você está vendo na figura aqui, ó, esses três elementos eles se relacionam formando esse triângulo retângulo que você está vendo aqui. Bom, claro, como estamos falando de triângulo retângulo, vale, é claro, o teorema de Pitágoras. Podemos afirmar que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Bom, e o que isso tem a ver com a equação da hipérbole? A equação da hipérbole é essa que você está vendo aqui embaixo, está vendo? É representado por y² sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Isso porque a parte positiva, tá vendo? Y ao quadrado sobre a ao quadrado, isso é porque o eixo real da hipérbole ela está no eixo vertical, está no eixo y, tá bom? Não está no eixo x. Se o eixo real fosse o eixo x, e aí ia ser o seguinte, a equação seria x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Como a nossa equação, a equação da nossa hipérbole é x ao quadrado menos y ao quadrado igual a menos 1, está aqui, que foi dada no texto da nossa questão, nós podemos inicialmente multiplicar tudo por menos 1, e aí nós vamos ficar com y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 1, e ainda podemos escrever assim, ó, y ao quadrado sobre 1 ao quadrado menos x ao quadrado sobre 1 ao quadrado. Por que eu faço aparecer esse 1 ao quadrado embaixo aqui como denominador de cada termo, né, que você está vendo aqui, para a gente poder comparar exatamente com a equação da hipérbole aqui, ó, tá? Então aqui, ó, y ao quadrado sobre a ao quadrado, aqui está igual a y ao quadrado sobre 1 ao quadrado. Então eu posso afirmar que o a vale 1. E menos x ao quadrado sobre b ao quadrado, tá vendo? Posso comparar com menos x ao quadrado sobre 1 ao quadrado. Logo, posso afirmar que o b é 1. Então, já encontrei dois parâmetros aqui da nossa hipérbole, o a e o b. Ou seja, eu já sei que o eixo real, ou seja, a distância entre esses dois pontinhos aqui, ó, é 2. Já que o a é 1, o eixo real 2a, 2 vezes 1, 2. Já matei também que o eixo imaginário é 2 também, tá bom? A distância entre esses dois pontos que eu vou colocar aqui, eu vou chamar de P1 e P2, ó. Tá vendo? Essa distância aqui é 2. Bom, como eu sei que A é 1 e B é 1, eu posso encontrar o C para encontrar a distância focal. Tá legal? Então, a relação que nós temos é que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vou encontrar C aqui no cantinho. Vamos lá? Fazer a conta aqui, ó. Então, c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Vou chegar à conclusão que o nosso c é raiz de 2. Beleza, pessoal? Bom, isso vai ajudar em quê? Na resolução da questão. A questão falou o seguinte, falou que a excentricidade da elipse que a gente quer descobrir é o inverso da excentricidade da hipérbole. E a excentricidade da hipérbole é dada por C sobre A. Bom, então, eu consigo calcular a excentricidade dessa hipérbole aí, já que eu descobri o valor de C e eu também sei o valor de A, eu vou descobrir a excentricidade, que eu vou chamar de E, vai ser C sobre A, que vai ser essa aqui, é a excentricidade da nossa hipérbole, tá bom? Agora, vamos para o estudo da nossa elipse. Então, nós temos aqui do lado a nossa elipse, tá bom? Os elementos da elipse são um pouco parecidos com o elemento da hipérbole, eu vou mostrar para vocês. Tá aqui. A elipse ela tem um eixo maior que a gente chama de 2A, um eixo menor que a gente chama de 2B e a distância focal é 2C. Tá vendo? Muito parecido. A excentricidade também é C sobre A. E a equação da elipse é essa aqui, ó. X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Nós não temos ainda videoaula aqui no nosso curso, aqui no nosso canal,
de elipse e hipérbole na da geometria analítica, mas eu pretendo gravar, tá bom? Então, se você quer videoaula de geometria analítica envolvendo com exercícios aí de hipérbole e elipse, deixa nos comentários aí que eu vou atender ao seu pedido, tá bom? Bom, vamos lá então. Como a excentricidade lá da nossa hipérbole é uma excentricidade de raiz de 2, a excentricidade da elipse vai ser 1 sobre raiz de 2, que é o inverso. Isso foi dado na questão, tá bom? Então, ao dividir C sobre A, nós vamos obter 1 sobre raiz de 2. Isso porque a excentricidade da elipse, tá vendo? É C sobre A. Então, essa já é uma informação importante, uma informação que vai nos ajudar e muito, porque se nós multiplicarmos cruzado aqui, ó, essa proporção, vamos chegar à conclusão que o A é C raiz de 2. Então, já encontramos aqui um parâmetro da nossa elipse, não é verdade? Então, se você observar na nossa figura aqui, ó, você vai perceber que esses parâmetros eles também se relacionam, tá bom? Aqui vale o teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E outra coisa, esse eixo maior que é dado por esse eixo menor, quer dizer, né? O eixo menor que é dado por 2B, tá vendo aqui, ó? A distância desse ponto até esse ponto aqui na nossa elipse, nós sabemos. Por quê? Porque coincide com a distância focal da hipérbole. Então, nós chegamos à conclusão que 2B é igual a 2 raiz de 2, ou seja, o nosso B é 1 raiz de 2. Isso estava no texto, vou repetir para você. A distância focal da hipérbole coincide com o eixo menor da elipse. Então, chego à conclusão que B vale raiz de 2. Agora, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar esses parâmetros aí, o A, o B e o C. Eu posso encontrar todo mundo agora. Eu sei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, como já foi falado, né? O A, ele é C raiz de 2. O B é o próprio raiz de 2. E o C eu não sei. Aqui nós ficamos com 2C ao quadrado igual a 2 mais C ao quadrado, repetindo aqui para você, ó, que pode ser cancelado radical com expoente. Aqui pode ser cancelado radical com expoente também, sendo que esse 2 aqui ele é expoente do C também, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos encontrar o C ao quadrado igual a 2, beleza? E, finalmente, C vale raiz de 2. Bom, com isso, agora nós vamos substituir na equação aqui, ó, da nossa elipse. Então, vamos ficar com x ao quadrado dividido por a ao quadrado, mas quem é o a ao quadrado? É o c raiz de 2 ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado. O b é o raiz de 2 ao quadrado, e isso igual a 1. Agora a gente vai achar todo mundo. X ao quadrado igual, bom, vamos lá. C, o C é o próprio raiz de 2, não é verdade? Então vamos ficar com raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar 2 ao quadrado 4, tá bom? Eu espero que você faça também junto comigo a conta aí para poder verificar se eu estou errando ou não. Beleza? Aqui, esse raiz de 2 ao quadrado elevado ao quadrado vai ficar 2, tá bom? Igual a 1. Com isso, pessoal, nós encontramos aqui, ó, a equação da nossa elipse. X ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 2 igual a 1. E agora nós vamos voltar lá na questão para saber se tem essa resposta aí, tá bom? Voltando aqui, ó. Pronto, acabou. Encontramos a nossa resposta, que é o gabarito letra A. Tá legal, pessoal? X ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 2 igual a 1.